Oi, Helena, meu filho assiste a Kátia Damasceno, sexóloga. Ele tem 15 anos, mas acho que ela fazia coisas pesadas, ensina coisas que não sei se ele precisa saber agora. O que faço? É um excelente motivo para você conversar com ele sobre sexualidade, não é? Então, se o que a Kátia... Primeiro, né? A Kátia Damasceno, ela é uma sexóloga para mulheres adultas, não é? Ou para homens adultos. O trabalho dela é para adulto, não é um trabalho voltado para adolescente. Então, ele já é uma coisa que a gente precisa observar. Então, se ela está falando para adultos, ela não vai se preocupar se ali tem uma adolescente assistindo. Então, não é ela quem tem que cuidar disso. Quem tem que cuidar disso é você, que é a mãe dele ou o pai dele, que tem que cuidar para que ele não assista a algo que ainda não pertence à idade deles. Então, a linguagem da Kátia Damasceno não é uma linguagem para adolescente, o conteúdo que ela traz não é um conteúdo para a vida sexual do adolescente. Então, tudo que ela faz é um trabalho voltado para mulheres adultas, principalmente, e para homens. Agora, o que a gente precisa é ver com o seu filho, primeiro, claro, perguntar para ele, né, por que ele está assistindo Kátia Damasceno e o que é que ele quer saber. E aí você pode questioná-lo. E ela está respondendo a isso que você quer saber? E colocar. A Kátia Damasceno não é uma sexóloga para adolescentes. Ela não está ali falando para adolescentes. É a mesma coisa você pegar um filme que tem uma censura de 18 anos e permitir que seu filho assista. A não ser que ele assista junto com você. A não ser que ele assista a Kátia Damasceno junto com você. E você possa explicar ou traduzir para ele, ou até mesmo filtrar. Filho, isso aqui ainda não é para você, ainda não vai entender. Ou isso aqui ainda não é para sua idade. Ou o que você já sabe sobre isso? Então questione. De repente ele também já até sabe, né? E aí você está se preocupando sem necessidade. Então o que é importante quando... Não é o que o nosso filho ou nossa filha toma de conhecimento sobre sexualidade sem que ele ainda tenha condições de pôr em prática, que deve nos preocupar. O que deve nos preocupar é o entendimento que o nosso filho ou a nossa filha está fazendo daquilo que eles estão assistindo ou daquilo que eles estão ouvindo. Então, se o que ele estiver ouvindo está ensinando alguma coisa para ele, está sendo uma visão positiva daquilo que ele está entendendo, aquilo que ele está entendendo é uma visão positiva para a vida dele, vai acrescentar na vida dele, então eu acho que a gente não tem que ter uma preocupação. A gente precisa aproveitar ou até comentar, nossa, não gostei dessa linguagem da Kátia Damasceno. Poxa, esse assunto que ela está trazendo hoje, acho que é um assunto que está muito pesado para você. Não é coisa para você assistir. Ou você pergunta, você acha que isso está adequado para a sua idade? Que eu acho que é muito mais eficaz quando a gente pergunta desse outro jeito, não é? Do que a gente já taxar e já rotular. Ou, outras vezes, quando a gente vê que o nosso filho ou a nossa filha ainda não tem uma condição crítica de analisar aquilo que eles estão assistindo, a gente, de fato, dizer, olha, isso aqui não é para a sua idade. Isso aqui eu não gosto que você assiste e justifique. Diga por quê. Diga o que é que você ouviu daquilo que estava sendo dito naquele vídeo que você discorda, que não bate com o seu ponto de vista e que você não gostaria que ele tivesse ouvindo dessa forma. E aí, pergunte o que ele acha disso. Então, troquem, né? Ouçam e troquem. Então, você pergunta, escuta o seu filho, complementa aquilo que ele está dizendo. Então, para isso, obviamente, é importante que você tenha, né, um conceito formado sobre aquele assunto ou aquela situação que ela está trazendo e clareza dos seus valores diante disso que está acontecendo. Que é esse o trabalho que eu faço sempre com as minhas alunas do Papo Firme, não é? Então, a gente traz o conteúdo para que a gente perceba, entenda que assunto é esse, não é? Como é que eu vejo esse tema, como é que eu me posiciono frente a essa situação? Como é que eu me posiciono frente ao fato de meu filho assistir pornografia? Tenha clareza, a gente precisa ter clareza. Cada mãe se posiciona de um jeito diferente. Tem determinadas coisas que a gente observa e percebe, né? E traz mostrando que não é adequado. Não é adequado adolescente assistir pornografia. Por quê? Porque o que ele vai assistir, o que ele vai ver, muitas vezes são coisas que primeiro dará a ele uma referência, como ele não tem uma capacidade crítica de analisar aquilo que ele está vendo
né, desenvolvido o suficiente para perceber uma série de detalhes, uma série de circunstâncias que acontecem naquele vídeo, a gente então deixar por conta dele, ele não vai conseguir entender determinadas coisas que podem prejudicar o entendimento do que é sexo para a vida dele. E ele começar a fazer comparações e circunstâncias e querer viver circunstâncias que ele não vai conseguir ser apto para isso. Então, isso vai poder frustrá-lo e, ao frustrá-lo, trazer situações e até, inclusive, né, problemas sexuais para a vida deles. A outra coisa que a gente sabe é que a pornografia, ela é muito atrativa e ela acaba viciando. Ela acaba viciando e as pessoas que vão em busca dessa pornografia já têm trabalhos, né, realizados em função disso. E eu também outro dia fiz inclusive uma live aqui com vocês que mostram que a pornografia, ela é um elemento que é nocivo para esse desenvolvimento pessoal, né, e de desempenho sexual de um garoto que está na adolescência. Então, quanto mais eles se interessam pela pornografia, mais vão buscar filmes, né, pornográficos que sejam cada vez mais diferentes, que tragam mais coisas mirabolantes. E, obviamente, isso vai trazendo uma série de transtornos para a compreensão desse adolescente e criando uma dificuldade muito grande nesse entendimento do que seja o sexo e, pior, né? Uma condição que vai afetar o próprio desenvolvimento sexual deles. Então, isso tem garotos, né, que chegam a ficar mesmo com disfunção erétil, de terem problemas de depois não conseguir se relacionar com uma menina de carne e osso, né? Ou uma menina não conseguir se relacionar com um menino de carne e osso, em função, né, de conceitos que eles acabam incorporando e de circunstâncias, né, de visualizações e de imaginação e de cenas que, quando chega na vida real, né, que gera neles expectativas e que quando chega na vida real ele não consegue encontrar aquele mesmo grau de excitação que ele vivenciou na pornografia e o mesmo grau de excitação na convivência e no lidar com essa outra pessoa, além de não aprender a lidar com a pessoa, né? Então imagina a forma, né, como eles vêm assistindo e vendo aquilo que está se passando naqueles filmes pornográficos. Então, essas situações que a gente, tendo essa consciência, precisa questionar os nossos meninos e as nossas meninas sobre aquilo que eles estão vendo e que eles estão assistindo.